E um desses princípios trazidos pela lei é o princípio da finalidade, que vai trazer limites para o tratamento do dado pessoal. Ele delimita o propósito do processamento do dado pessoal. E essa finalidade, o que significa? Para cada uso do dado, pessoal, o uso do dado pessoal deve estar ligado a uma finalidade. Você só pode usar um dado pessoal para atingir uma finalidade. Então, você não pode só sair coletando dados pessoais sem nenhuma finalidade. E essa finalidade, ela deve ser legítima, então ela não pode ser proibida em nenhuma outra norma, em nenhuma outra lei brasileira, né? E ela precisa ser específica e explícita para o titular. Então, você precisa de uma finalidade específica para cada tratamento de dado pessoal. E você precisa informar isso ao titular de dados para dar conhecimento ao titular de dados do que está sendo realizado com o dado dele, para que aquele dado dele está sendo utilizado. E esse princípio, ele também, você vai ver aí no desenvolver do programa de adequação que você estiver realizando no seu cliente, na sua empresa, que esse princípio da finalidade, ele está muito ligado ao princípio da necessidade e ao princípio da adequação. Esses três princípios, eles caminham em conjunto, porque o princípio da finalidade diz que para cada dado pessoal, para cada uso do dado pessoal, você deve ter uma finalidade a ser atingida pelo aquele processamento. E somente pode utilizar para atingir aquela finalidade o dado pessoal que seja estritamente necessário. E também o melhor dado pessoal, o dado pessoal mais adequado para atingir aquela finalidade e que gere menos riscos ao titular de dados. Então, veja que a todo momento esses três princípios eles vão caminhar em conjunto. E por que existe o princípio da finalidade? Exatamente para dar um motivo do tratamento do dado pessoal, para expor ao titular de dados, para dar a transparência ao titular de dados do motivo pelo qual aquele dado é tratado. E para que aquele dado? E para que a empresa precisa daquele dado? Então, com isso, você dá mais transparência no tratamento de dados ao titular de dados e dá mais segurança também, porque o titular de dados vai saber que a empresa não vai estar usando dados sem nenhuma finalidade. E com isso, você acaba delimitando a quantidade de dados que são utilizados pela empresa e, consequentemente, diminuindo os riscos para o titular de dados e também para a própria empresa, porque ela vai ter uma base de dados mais enxuta ali, sempre cumprindo o princípio da finalidade, então, no eventual incidente de segurança, numa eventual fiscalização, o risco da empresa é minimizado. E por que a gente usa muito o princípio da finalidade? Primeiro, para diminuir os riscos, tanto para o titular de dados, quanto para a própria empresa. Para o titular de dados, porque você vai estar coletando somente os dados necessários para atingir aquelas finalidades. Aí, novamente, o princípio da necessidade muito ligado ali com o princípio da finalidade. E para o agente de tratamento, para a empresa, porque quando você minimiza os dados que você coleta, a partir quando você estipula finalidades para todo o tratamento de dados, você acaba excluindo outros dados que você coletava sem ter nenhuma finalidade. Com isso, você diminui o seu banco de dados, e com um banco de dados mais enxuto, você acaba, às vezes, normalmente, melhorando, aumentando a eficiência do seu processo, e você também diminui os seus riscos num eventual incidente de segurança, numa eventual fiscalização por parte do órgão governamental. E a aplicação desse princípio da finalidade cria uma verdadeira barreira no uso indiscriminado do dado pessoal, porque a empresa, a agente de tratamento sempre vai precisar de ter uma finalidade para tratar aquele dado, então ele não vai poder sair coletando e tratando o dado sem cumprir esse princípio. E o maior problema relacionado ao princípio da finalidade é exatamente a coleta de dados sem uma finalidade.
Então, a empresa se coloca nessa situação de risco, o agente de tratamento se coloca nessa situação de risco ao coletar muitos dados sem ter nenhuma finalidade para aquela coleta. Então, o agente de tratamento vai ter ali uma base de dados grande, inchada, onde ele não vai usar grande parte, boa parte daquele banco de dados e vai estar aumentando o seu risco de, num eventual incidente de segurança ou numa eventual fiscalização da ANPD, ou até num questionamento do próprio titular de dados. E com isso, você acaba deixando ali frágil todo o seu processo de tratamento de dados pessoais. Então, é muito importante você pensar muito bem nos princípios ali na hora de criação dos processos, na análise dos processos, para que você consiga fazer um bom filtro e sempre conseguir identificar uma finalidade para cada tratamento de dados pessoal.